Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. Pois é, quem tá me vendo pelo YouTube, seja muito bem-vindo, dá um like aí, eu acho que é assim que se fala, né? Dá um like, se inscreve no canal. Se você tá me ouvindo só, tenha um excelente podcast. Espero que você termine esse podcast com mais informação do que você começou, tá bom? Esse aqui vai ser nosso episódio número... Não sei qual é o número, nunca lembro, mas vai ser um episódio extra, um episódio sobre curiosidades. E curiosidades sobre quem? Sobre astronautas. Então essa profissão que gera muita curiosidade, tem muita gente que sonha em ser astronauta, e aqui hoje se você sonha um dia ser astronauta, hoje aqui você vai ter o seu sonho despedaçado ou então alimentado por essas verdades que eu procurei no Google e trouxe aqui para vocês, tá bom? Então, antes de começar, eu queria fazer aqui o nosso recado dos patrocinadores. Então aqui, ó, LaComedy, como sempre, patrocinando a gente aqui, ó, a camiseta da LaComedy. Tem novidade aqui, peraí, ó, tem máscara, tá vendo aqui, ó, LaComedy, pra quem não tá assistindo no YouTube, só tá vendo, agora eu coloquei uma máscara da LaComedy, uma máscara preta com a caveirinha branca escrito LaComedy. Ó, muito legal. Ela, inclusive, fazer aqui uma observação aqui, ó, que o fabricante não falou, mas eu tenho dificuldade de usar máscara na orelha. Vou tirar aqui, tá? Porque minha orelha dói muito quando eu uso máscara da orelha. Eu gosto de usar aquelas que dá volta na cabeça. Só que essa aqui, ele fez com um elástico bem confortável, viu? Não é porque tá me patrocinando não, mas a máscara da LaComedy é bem legal. Então entra lá no Instagram, vai de LaComedy, segue lá os caras. É a melhor marca de roupa do interior de São Paulo, de Várzea Paulista, né? Não é de todo o interior, na verdade. Todo o interior de São Paulo, a melhor marca vai de LaComedy, quer dizer, LaComedy, vai de LaComedy. Então é isso aí. Outra coisa, queria também deixar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o card do Cuito Barber, meu camarada Cuito, que é o Vitor Olavo, ele é aqui de Cajamar, ele que cortou meu cabelo essa semana, que eu tava parecendo um mendigo no último episódio, e aí eu fui lá, ele deu um talento, então tá aqui, ó, é o segundo apoiador do nosso canal. Eu não sei se vou conseguir colocar, vou segurar aqui o card, não vou segurar não, tá bom? Então se você tá só me ouvindo, não tá me vendo, na descrição aí tem o WhatsApp. Eu falei pra ele se ele queria colocar seu Instagram. Ele falou que não podia colocar o número do telefone. Então eu vou colocar aí o WhatsApp. Ele tá fudido. Se isso aqui um dia estourar, vai ter 1 milhão de pessoas com o número do WhatsApp dele, enchendo o saco dele. Mas é office do ofício, né? Eu acho que ele já tá... Office do ofício é foda. Ossos do ofício. Ósseos do ofício, acho que é isso. Mas ele já tá sabendo que isso aqui não vai dar em nada. Então por isso que ele pediu para colocar o WhatsApp, porque sabe que tem 12 pessoas que ouvem, se as 12 chamam ele responde tudo em 5 minutos. Então é isso aí, Cuito Barber, meu amigo barbeiro, ele faz barba também, corta cabelo. É que meu corte é esse bem simples, porque eu sou muito preguiçoso, e eu tenho preguiça de pentear o cabelo de manhã, então eu corto esse aqui, que é o corte mais preguiçoso que tem, que você já acorda com ele pronto, dorme com ele pronto, é sempre igual, nunca massa, não acontece nada. Mas se você quiser fazer uns cortes mais elaborados, ele manja também, degradê, esses negócios aí, que os jovens adoram, ele manja fazer. É que eu já passei dessa fase aí, né, eu já tive reflexo no cabelo, imagina aí, desenha na sua mente eu de topete e reflexo no cabelo, e cabelo espetado igual o Twister, né, da sua época, Twister, né? Mas enfim, vamos lá, vamos começar nosso episódio sobre astronautas. Eu pesquisei aqui várias coisas sobre astronauta e trouxe aqui algumas coisas que eu achei curiosa. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, ó. A primeira curiosidade: se você sonha em ser astronauta e não sabe nem por onde começar, não é aqui que você vai descobrir também, porque aqui é só curiosidade. Eu não vou dar passo a passo de como vir astronauta, porque eu acho que não deve ter no Google isso. Deve ser um pouco mais difícil do que ser contador ou especialista de projetos logísticos, eu imagino, né? Mas a primeira coisa é que, eu não sei se você sabe, mas os astronautas eles bebem o próprio xixi. É isso mesmo. Não tem encanamento lá, né? No espaço não tem água, então eles têm que racionar muito o uso de água e não daria para levar água suficiente para toda a tripulação. Eles ficam em média 6 meses em cada missão. E aí a solução que a NASA teve, não só a NASA, mas qualquer agência espacial de qualquer país teve, foi reutilizar a urina.
Então eles bebem o próprio xixi e não é só isso. Porque quando você fala bebe o próprio xixi, parece que é tranquilo, né? Porque você mija num copo e depois toma, é seu mesmo, mas aí que tá. Não é bem assim, também não é o xixi puro, né? Eles fazem xixi, aí tem uma máquina que reprocessa e aí eles tomam a água potável que saiu do xixi, que na verdade é 95% água, mais 5% ainda é xixi. E por que eu falei que não é o seu xixi? Porque a máquina não separa, não tem assim, ó, essa máquina aqui é do Jon Stewart, que deve ter um astronauta chamado Jon Stewart, e essa outra aqui é do Mikhail Lashnikov, que é um outro astronauta, esse é russo, eu acabei de inventar, mas você já percebeu que ele é russo, né? E não tem uma máquina para cada um. Então todos eles fazem xixi na mesma máquina, essa máquina retrabalha e depois eles bebem o xixi um do outro. Então, olha aí, já começa por aí, se você sonha em ser astronauta, já vai treinando, tomando um golinho de xixi aí a cada dia, você mistura, né? Você dilui 5% de xixi e mais ou menos isso aqui, ó. Esse tantinho aqui, um dedinho aqui de xixi, o resto de água, aí você vai tomando para acostumar. E pede para sua mãe, seu pai, todos os seus amigos fazer xixi para você já ir acostumando com isso, tá bom? E eu espero que eles não façam isso com comida, né? Tomara que não seja só com água. Enfim, essa foi a nossa primeira curiosidade, astronautas bebem xixi. Segunda curiosidade é como que os astronautas escovam os dentes. E aí você deve estar pensando, igual na Terra. E você tem toda a razão, para escovar o dente não tem segredo, é a mesma coisa, eles passam pasta na escova e escova. Só que tem uma diferencinha que eu achei que valia a pena trazer aqui essa questão, porque para nós é um negócio muito simples, mas realmente tem uma coisa diferente. A pasta de dente dos astronautas é uma pasta de dente comestível. Então eles não cospem. Como eu falei agora, a água é rara, se os caras tomam xixi, imagina se ele vai deixar a torneira aberta enquanto escova o dente. Então eles não enxaguam com água, na verdade eles enxaguam com água, mas eles pegam água ali com xixi, na verdade, né? Então eles escovam o dente todo, não cospe de jeito nenhum. Então escova, aí pega a água, coloca ali a água na boca, faz o bochecho e engole. E aí já tem, inclusive... nutrientes na pasta de dente. Isso eu não sei, eu só tô imaginando que eles não iam fazer um bagulho que engole à toa. Deve ter proteína, alguma coisa do tipo lá. Mas ele engole e não precisa cuspir. Então toda a sujeira que ficou à noite, que ele juntou, aquele bafão da madrugada, eles jogam para dentro e come a pasta de dente. Então essa é a diferença. Você, quando escova o dente lá, você engole em vez de cuspir. Tem até uma não é nem piada, né? Tem uma brincadeira aí que o pessoal, cospe ou engole. Então, astronauta, eles engolem, enquanto o resto da humanidade aqui na Terra cospe a pasta de dente. Tá bom? Então, vamos lá. A próxima curiosidade que eu separei, a terceira curiosidade é o quê? O que se come? Você aí que tá querendo ser astronauta, você jovem aí, você tá com 13 anos e tá ouvindo o nosso podcast, tá pensando, o que eu quero ser da minha vida? Eu quero fazer concurso pro IBGE ou eu quero ser astronauta? Às vezes tá com essa dúvida. Então saiba que o que eles comem. Eu fiquei nessa dúvida aí, o que eles comem? Porque se a gente vê filme, é uns tubos. Eu assisti, filme não, pica-pau, né? Eu já vi o pica-pau no Cabo Canaveral. E eles têm uns tubos tipo de pasta de dente que eles premem e sai um frango assado. E eu pensei que era assim, né? Porque a NASA se conseguiu pousar na Lua para fazer um frango assado dentro de um tubo de Colgate é fácil. Mas não, eu descobri que não é assim. É comida desidratada que eles comem. Então eles pegam... Eles não, né? Então na Terra aqui, a NASA pega e seca bem a comida para caber muito mais e ficar mais leve também. Então na hora de comer é um saquinho com a comida dentro, ele enfia na torneira, aperta um botão, aí sai água, molha o bagulho, ele dá uma chuchada assim para misturar bem a água e aí ele come. Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo ou no Spotify, talvez na descrição ali, não sei se dá para pôr link. Enfim, em algum lugar vai estar, ou você pode procurar no YouTube também, tem um cara preparando espinafre. Ele faz isso com espinafre, ele gravou ele fazendo. Inclusive, esse Instagram desse astronauta, aliás, qualquer astronauta, o Instagram dele é muito mais
interessante que o nosso. Então, se seu amigo posta a foto aí do prato que ele foi no Coco Bambu ou no Outback e postou a foto das costelas, saiba que o astronauta é muito mais legal porque é uma nave, o cara tá fazendo a comida na nave, né? Já começa daí. E aí o cara aperta um botão, aí tira um negócio lá e ele come e parece que é ruim pra cacete. Espinafre já é ruim aqui na Terra, imagina um espinafre desidratado, né? Então essa é uma curiosidade. Outra curiosidade também sobre comida é que a comida lá na aeronave, aeronave não, né? Espaçonave. Ela é muito bem temperada, inclusive tem muita pimenta e muito condimento, porque como você tá com gravidade zero, imagina que a saliva da sua boca aqui, ela fica na sua língua, porque tá o peso puxando para baixo, né? Então ela fica presa ali. Lá não tem essa gravidade. Então a sua saliva ela fica flutuando na sua boca e aí com isso você perde muita a sensibilidade da língua e a sensibilidade ao sabor. Então eles colocam muito tempero que ajuda inclusive a desentupir o nariz, porque também a coriza fica sempre... Imagina, tudo no seu corpo está suspenso. Então o seu nariz fica sempre entupido porque o líquido sobe e fica preso aqui. E aí a comida apimentada ajuda a desentupir. Então acho que essa é uma curiosidade que vale a pena. E aí também fica a dica. Se um dia você fizer aquele bolo de fubá que fica seco pra cacete, que todo mundo vai reclamar e falar, nossa, mas que bolo seco. O que você fez? Aí você fala assim, saiba que eu tô te dando uma experiência, você tá sabendo o que é comida de astronauta. Que é comida desidratada. Não é que meu bolo tá seco, não é que eu errei o ponto. Você tá comendo comida de astronauta de graça. Então, cala sua boca e come logo esse bolo, tá bom? Então, essa é a nossa terceira curiosidade sobre a comida dos astronautas. Quarta curiosidade é como caga. Porque se a gente já viu aqui como faz xixi, aliás, que bebe o xixi, né? A gente viu o que ele come. Aí a gente pergunta, e como sai? Porque não sei se você já fez esse cálculo na sua cabeça, mas é o que eu tava falando. Lá não tem gravidade. Então, os bagulho não tem nada que puxa. Quando você vai no vaso, e aí você senta ali no vaso e faz a sua obra, a gravidade faz cair na água direto. Mas imagina se não tivesse gravidade. Imagina você faz ele... Para sair tudo bem, você empurra e você faz ali o empuxo, né? A força de empurrar. E aí você põe para fora e ele ia sair e ficar... sua obra ia ficar flutuando e batendo na sua bunda ali, né? E aí eu fiquei pensando isso. Aí o cara como vai limpar, enfim. Eu fiquei pensando isso. Inclusive acho que foi meio nojento essa parte, mas saiba que é ciência, né? É curiosidade, você nunca ia pesquisar por si só como um astronauta caga. Então eu pesquisei e eu descobri que é o sistema, igual o do xixi também é assim. O xixi ele coloca a bilonga numa mangueira e tem uma sucção que suga o xixi para a máquina que vai transformar em água. E no cocô, cada um tem um plástico que ele coloca ali na privada. E aí nessa privada também tem uma força ali de vácuo que puxa o cocô para dentro do plástico. Aí o cara enrola e eu imagino que ele deve jogar pela janela, porque se os caras não tem espaço para levar água, imagina se vai ter espaço para ficar guardando 6 meses de bosta. Então provavelmente solta. E aí, qualquer dia você tá andando na rua, cai um troço de astronauta na sua cabeça, você não vai nem imaginar. Se bem que vai tão longe, quando chegar aqui vai cair só uns pedaços, você vai achar que foi um pombo. Mas na verdade, pode ser o Mikhail Lashnikov que cagou na sua cabeça, tá bom? Então é isso. Eu acho que joga pra fora. Essa parte que eles jogam pra fora não tá escrito, mas aí eu imagino, né? Eu imagino que os caras não tem um compartimento pra guardar 6 meses de cocô. Então eu acho que eles jogam tudo pra fora. Então é isso. Essa é a quarta curiosidade, como eles cagam. Saiba que eles têm uma privada especial que puxa, faz um vácuo. É bom que você não precisa nem fazer força, que já vai Acho que não é bem assim não, acho que o vácuo é fraco. Mas eu imaginei, você senta ali, igual quando você vai no avião. Quem já foi no avião, quem já andou de avião e deu descarga, tá ligado que o bagulho faz um vácuo, que eu acho que se a pessoa estiver sentada ali, e que tem gente que tem mania, né, de dar descarga antes de levantar, e que eu já fiz isso, não é mania, mas eu já fiz isso alguma vez pra ver como que é, e é uma sensação até que boa, porque na nossa descarga aqui, que é fraca, a água voa até umas gotículas refrescantes, e também dá um pequeno vácuo. Mas no vácuo do avião, se você sentar ali, prender certinho assim, ó,
fizer sabe, grudar bem ali e dar descarga, eu acho que você vira do avesso. Eu acho que porque o bagulho é forte, hein, mano. E aí acho que no foguete não é tão forte assim, não. Pelo que eu li lá, porque tem um plástico também. E é no plástico, não vai direto pro bagulho. Então é isso, assim que eles cagam. Quarta curiosidade. Quinta curiosidade, exercícios. Como é que os caras fazem exercício? Porque você imagina o cara ficar 6 meses lá. Ele não tem peso, ele não anda, ele voa. Então, se o cara ficar 6 meses sem levantar nem o peso, os músculos dele vira tudo manteiga. E aí, quando o cara voltar pra terra, ele vai estar descendo da aeronave, vai ficar derretendo, assim, todo fodido. E aí, eu descobri que eles têm que fazer exercício. Só que eu fiquei pensando, imagina o peso, o cara vai, quando você levanta no supino, ele fala 4.000 toneladas, porque não tem gravidade, ele vai deitar e vai levantar 5.000 quilos assim, ó, na boa, porque tá tudo flutuando, mas não, eles, é óbvio, né, que desenvolveram um bagulho e esse é mais fácil do que parece, é igual aqueles, é só na esteira é um pouco mais complicado, que tem um monte de coisa que ele prende, um monte de mola nele, ele fica correndo na esteira assim, pra fazer peso, né. Então eles fazem aeróbico também na esteira, é cheio de coisa, esse é curioso, dá pra você ver também no YouTube, procura aí, esteira de astronauta, vai ter lá, mas o que faz levanta peso mesmo é igual aqueles de véio que tem na praça, o véio, o mesmo que ele levanta, como que é mesmo? É tipo, levanta assim, aí tem uma mola que acho que levanta o banco, enfim, depois você vê lá, mas esse não tem muito segredo não. Eles não levantam 5.000 quilos no supino, na verdade é tudo com mola. Então é todos os pesos que eles vencem é a força da mola, não é a força da gravidade, porque não tem gravidade. Então realmente os exercícios lá, isso que eu falei é verdade, se eles não malharem, eles voltam com os músculos todo lascado. E outra curiosidade também é que o astronauta, aliás, a astronauta também, porque tem mulher que é astronauta, eu fico falando o astronauta, parece que eu sou machista, mas o astronauta que eu falo é o profissional astronáutico, né? Então, tanto homem quanto mulher. Ele, quando fica no espaço, como não tem o peso, como não tem gravidade, não tem o peso dele, ele estica e em 6 meses eles crescem até 6 centímetros. Então, se você é baixinho, Daniel Reis, que é meu ouvinte aí, saiba que você pode ir para o espaço, né? Se você começar a estudar agora, acho que lá com 50 anos você já está pronto para ir para o espaço. E aí você ganha 6 centímetros. Então você pode passar a medir 1,56. Mas tem um efeito colateral que, por que cresce? Porque como não tem peso, a sua coluna vai esticando e os discos da sua coluna vai ficando maior. Porque não tem peso para comprimir o disco. A gente tem um monte de disco de cartilagem, né? Hérnia de disco é isso que acontece. Dá um BO aí, uma hérnia, né, nesses disquinhos de cartilagem. Então lá, como não tem peso, a sua coluna vai esticando e os discos vai ficando maior. E aí você pode ganhar até 6 centímetros. O problema é, quando você volta pra terra, malandro, você não tá acostumado mais com peso. E aí esses discos gigantes, que é completamente anormal, porque não foi feito, Deus não fez o homem achando que ele ia sair da terra assim. E aí, quando você volta, dói pra um cacete. Os caras falam que dói demais. Os astronautas é tudo fudido das costas, porque volta e fica todo lascado. Então, tem o preço, né? Vai ser maior, vai ser grandão, vai deixar de ser baixinho, mas vai ficar com uma dor lascada na coluna. Imagina só. E não deve ser rápido não, porque imagina, 6 meses lá, aqui você tem que voltar e ficar não sei mais quanto tempo aí, que eu não sei mais. Não faço ideia quanto tempo demora pra se recuperar, mas sei que dói muito. Os caras falaram que é uma dor insuportável, tá bom? Então essa é a quinta curiosidade, que é os exercícios, e aí de quebra eu falei essa da coluna aí. Agora, a sexta curiosidade. O que acontece se um astronauta morre? Pois é, essa curiosidade eu também não tinha. Curiosidade mórbida, né? Eu não tinha pensado nisso, mas quando eu comecei a pesquisar, eu acabei trombando com essa informação, porque realmente eu nunca tinha pensado nisso. O que acontece quando o cara morre? Na verdade, o que eu pensei foi, os caras abrem a janela, taca pra fora e fica lá vagando, porque eu também assisti aquele... qual que é? Que é da Sandra Bullock? Esqueci. Eu acho que é com a Sandra Bullock. Cara, não sei, que ela fica do lado de fora lá de um satélite e aí o chefe dela, sei lá, escapa e depois bate na aeronave. Eu achei que eles jogavam pra fora e o cara ficava igual o carro do Elon Musk, ia dar um rolê por aí.
Mas eu descobri que não é assim. Inclusive, não se sabe o que fazer. Então é isso. Não existe um procedimento hoje para se um astronauta morrer na missão, hoje não tem o que fazer. Simples assim, se o cara morrer, não tem um procedimento para isso. Então quem tá lá vai ter que improvisar, porque não tá escrito em lugar nenhum. E, inclusive, a ONU proibiu jogar para fora. Eu não sei se já tentaram, porque toda lei, ninguém ia colocar não pise na grama se ninguém pisasse na grama. Então toda placa que colocam é porque alguém já fez merda, né? Ninguém ia colocar, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está no andar. Com certeza algum idiota entrou no elevador sem elevador e morreu. E aí colocaram essa placa em todos os condomínios do mundo. Então, com certeza, se tem essa lei é porque já tentaram jogar alguém pra fora. Mas se bem que nas minhas pesquisas, não teve nenhum astronauta que morreu. Não soube de nenhum, teve um que quase morreu. Vou chegar na próxima curiosidade, eu vou falar. Mas, enfim, cara, tem um cara que parou com o carro ouvindo latino. Cara, é uma música muito antiga, o cara tá ouvindo e ele não tem vergonha, ele quer que todo mundo saiba que ele ouve. E ele parou bem aqui na minha janela e nem tem estacionamento aqui, então é na rua. Mas enfim, voltando ao assunto, a NASA não só a NASA, mas nenhuma agência espacial tem um procedimento para fazer se o astronauta morrer em missão. E aí a NASA tá agora, e agora lembrei onde eu tava, o latino aqui me fez perder o fio da meada, mas a placa, a lei, né? Então a ONU proibiu de jogar para fora, porque acontece realmente igual nesse filme da Sandra Bullock, o cara solta e ela fica lá tentando lá, né, tal, não sei o que, e aí o cara dá uma volta na Terra, demora um tempo ali, deve ser um dia que é o tempo de dar a volta, não sei, acho que não tem nada a ver, mas enfim, dá uma volta e bate na nave, regaça a nave, e aí dá uma merda na porra, porque o cara bateu, né, e aí parece que é por isso que a ONU falou que não pode soltar, porque pode bater em outra nave e fuder e matar outra pessoa. Aí essas pessoas vão ficar no espaço, aí vão bater em outro, daqui a pouco a gente tá sem comunicação, porque soltaram um astronauta no meio do espaço. Então não pode soltar, e o que a NASA tá fazendo agora é desenvolvendo com uma empresa que eu anotei o nome, mas esqueci, ela tá desenvolvendo um saco de guardar defunto, que é um saco especial, é lógico, e ele vai ficar do lado de fora da nave. Então, realmente vai ficar do lado de fora, vai ficar preso na nave. Eles vão fazer um saco. Oh, meu Deus do céu. Tem um motoboy que não quis ser astronauta e tá dando grau aqui na minha rua. Mas vou voltar ao assunto aqui. Então, eles estão fazendo um saco que vão pôr do lado de fora, só que a questão é que lá é muito frio. Então, no espaço é muito frio. Eu achei que era mais quente porque tá mais perto do sol, mas não, é muito frio e ele congela instantaneamente. Então a ideia do saco é deixar mesmo. Então vai pôr o cara pra fora, ele vai congelar na hora porque é muito frio. Aí o cara congela e fica guardadinho ali congelado, só que parece que ele congela tanto que quebra. Então a ideia é pegar os pedaços dentro do saco e trazer pra família, e a família ver lá os pedaços do cara. Que mórbido, né? Ficou bem mórbido essa parte. Mas é isso, né? É ciência, né? Ciência é assim. E aí também a família que o cara é astronauta já vai ficar meio que avisado que, ó, se der merda lá, vocês vão enterrar só os caquinhos. É os cacos mesmo. Então é isso. Fica aí a dica, se você quer virar astronauta, já avisa sua família aí que não vai dar pra doar nada, porque provavelmente você vai voltar só os cacos. E se morrer, se você voltar vivo, só vai ficar com dor nas costas e top. Tá bom? Então vamos lá. Essa é a 6ª curiosidade. O que acontece se um astronauta morre. Agora a 7ª curiosidade, para elevar o nível e o alto astral desse episódio. A 7ª curiosidade é masturbação. Pois é, você que é adolescente aí que sonha ser astronauta, tem uma coisa que você não sonha, é com masturbação, porque isso aí é realidade na sua vida que eu tô ligado. Então, a masturbação, eu fiquei curioso, como é que o astronauta se masturba, porque eu imagino que seja igual aqui, só que mais devagar, né, porque não tem gravidade, aí ele fica mais, né, mais naquela
meiota. Mas eu fiquei pensando, será que os caras fazem mesmo? E outra, imagina aqui, eu tô falando aqui em masturbação masculina, mas as meninas também se masturbam, né? Mas eu tô falando agora da masculina que eu tenho mais afinidade. Então, imagina que você tá ali, fazendo ali o seu self-sexo ali, né? O seu auto-flagela. E aí você tá ali, e aí aqui na Terra, a gravidade puxa pra baixo, mais uma vez. Então você tá com papel higiênico, ou o irmão do amigo meu, que eu não vou falar o nome, ele fazia com meia. Ele não pode ver uma loja da Trifil, que ele já fica excitado. Então ele tinha meia que segurava ali fazia ali a contenção dos fluidos. E aí eu pensei, o astronauta sem gravidade e sem proteção vai sair e vai ficar flutuando e pode na cara dele, na cara de um colega. Pensou que coisa deselegante? Então esse detalhe eles não colocaram, né? Se o cara tem que usar camisinha, eu imagino que sim, né? Porque ia ser bem estranho. Você tá andando na nave, de repente vê uma bolota assim, ó, e gruda na sua cara, aquele cheiro de cândida, e achei que ia ser bem estranho. Então realmente não tem essa aí, mas eu imagino que seja com preservativo para evitar esse tipo de acidente. Mas o que eu queria falar não era nem isso, não. É que eu fui pesquisar se eles faziam isso, e não é só, como eu posso dizer, não é só diversão, não é igual a nós que a gente faz só por diversão. Na verdade, o astronauta ele é obrigado a fazer isso. Não é bem que obrigado, mas ele é recomendado, porque ficar com a gala seca ali no canal prejudica. Então, como ele fica 6 meses lá, se ele ficasse 6 meses com a gala presa, ele ia ter problema na próstata. E inclusive um cara quase morreu, e era um russo, e o nome dele era, adivinha? Mikhail Lashnikov. Então, o Mikhail Lashnikov foi um dos astronautas que ficou doente. É raro ficar doente. O cara não pode voltar, porque é caro pra um caralho mandar um cara lá pra cima. E aí, imagina, o cara tem uma virose. Tô com virose, falta hoje. Não, filho, vai ficar aí com virose. E não pode morrer também, porque não tem onde jogar. Então, o cara tem que se curar. Mas aí teve um cara, esse Mikhail Lashnikov, eu não sei se ele não praticou ali o autotune ali, o autossexo. Não sei se ele deixou de praticar. A matéria não dizia isso, mas ele teve complicações com a próstata e ele teve que voltar, e gastaram bilhões, não sei se é bilhões ou milhões, mas gastaram muito dinheiro para trazer o cara de volta, porque ele tava com a infecção foda e quase morreu lá. E aí teve que voltar antes. E aí depois disso os caras falaram, mano, não tem ideia, a bronha é obrigatória. Ah, mas eu sou crente. Não tem problema. Vai, pega um versículo, sei lá, o importante é a motivação, né? Porque se você tá... Depende pra quem. Se você tá fazendo... Não vou entrar nesse assunto, tô falando de astronauta. Mas enfim, lá o cara tem que fazer. Ele não é nem diversão. Então é saúde do cara, tá bom? E aí eu queria dizer até o seguinte, pra você mãe, pra você esposa que tá ouvindo aí, saiba que se vale pro astronauta, vale também pro seu marido. Então, deixa, quando ele estiver demorando no banho, você não incomoda, entendeu? Porque ele tá salvando a próstata dele, tá salvando a sua vida, tá salvando você de ser uma viúva ou de ser uma mãe sem filho, tá bom? Então, próxima vez se você for tocar uma bronha, saiba que você tá fazendo aí um procedimento médico, meu camarada, tá bom? Então é com essa curiosidade mais alto astral, né? Vou dizer assim, que a gente termina aqui o nosso podcast. Eu vou deixar aqui no link da descrição aqui nos vídeos e nos bagulho o link do cara fazendo um espinafre. O astronauta chama Popeye. Nossa, mas nossa, pra quê? No último minuto do episódio, uma piadinha ridícula dessa. Mas enfim, vou deixar aqui pra você ver. E se você tiver mais curiosidade, me chama no Instagram que eu te mando os outros vídeos, as outras coisas aqui que eu achei sobre astronauta. Tem bastante coisa. E é isso. Então, antes de terminar, eu queria também indicar pra vocês aí ouvir
os podcasts dos meus camaradas, meus apoiadores também. A gente está fazendo uma rede de podcast. Então tem podcast segunda, terça, quarta e sexta. Só não tem quinta, porque a gente é adventista do quarto dia. Então na quinta não tem, mas na segunda-feira tem André Otávio... Não, segunda-feira tem... Não é isso mesmo. Segunda-feira tem André Otávio Podcast. Então, podcast do meu amigo André Otávio, quem diria. E na terça-feira tem Duas Palavras com Daniel Reis. É o homem que quer ir pro espaço para ficar mais maior. Inclusive, eu acho que ele postou ontem, que foi segunda. Talvez eu esteja invertendo os dias. E eu acho, inclusive, terça é o... Não, o meu é quarta. Então, segunda, acho que tem o André. Terça, Daniel Reis com Duas Palavras. Quarta-feira tem o meu aqui, nosso querido Diário de um Open Mic. Na quinta-feira a gente descansa. E na sexta-feira tem o Diálogo de um Cara Só, que é do dono da La Comedy, que é o Thiago Ferreira. E é muito... como eu posso dizer? O Diálogo de um Cara Só, que é o do Thiago, é um podcast completamente contraditório. Porque eu falei pra ele a primeira vez, né? Diálogo de um cara só. Eu falei, se é um cara só não é diálogo, é monólogo. Se é diálogo, são duas. Aí agora ele tá entrevistando pessoas. Aí virou diálogo. Só que aí não é um cara só, são dois. Aí agora é diálogo de dois caras só. Mas enfim, o nome ainda é Diálogo de um Cara Só. Então na sexta-feira tem ele, então tem podcast para todo dia da semana, para você ir trabalhar ou voltar do seu trabalho se informando, tá bom? Então é isso, se você tá me assistindo aí, aliás, me ouvindo no Spotify e quer ver a minha cara, você vai lá no YouTube e procura lá Diário de um Open Mic, e também tem um novo canal que é Cortes do Dom, D-O-M, que é Diário de um Open Mic, e aí eu esqueci como fala isso quando é a sigla, né? É a sigla. Não é a sigla, é tipo tem um nome que eu não sei o que é, mas não é a sigla mesmo, a sigla é DOM, Diário Open Mic, que é Dom. Então, Cortes do Dom, eu tô postando vídeos lá, eu pego pedacinhos desses episódios grandes aqui e posto no meu canal chamado Diário do Dom. Então se inscreve lá, que esse tem vídeo tudo de 2 minutinhos, é bem mais legal de assistir. E se você ficar curioso e quiser ver inteiro, você já tá vendo inteiro, então não precisa ficar curioso. Então é isso, muito obrigado, até o próximo episódio e tchau!